São dois times em estágios diferentes. Agora, fundamental, Marcelo, é que a gente vive hoje uma fase de entusiasmo e linchamento. Um você glorifica e o outro você lincha. Provavelmente amanhã vai ter muita gente já glorificando o Crespo e linchando o Ariel Roland. E eu entendo que não é nem para uma coisa, nem para outra em relação a esses dois trabalhos que estão apenas começando. Ô Marcelo, só para a gente, eu acho que fechar essa questão desse gol, a gente tem que lembrar também que existem momentos, a gente tem que fazer os recortes do jogo. Nesse momento do jogo, o Santos já estava perdendo por 2-0. Então já é um time que está indo quase que de qualquer maneira para frente, é um time que se expõe mais. Para a gente também não falar assim, olha, errou aqui, errou ali, errou ali. Às vezes você tem que correr mais riscos mesmo, né? Perdendo por 2-0 já no segundo tempo, você avança suas linhas, você tenta deixar de mano aqui atrás. E as coisas vão acontecendo. A gente não é a mesma cobrança do que o jogo tivesse empatado, uma diferença de um gol, que você tem que se cuidar mais quando você vai para frente. Como você falou que a gente gosta de discutir, vamos discutir um pouquinho. Mas essa é uma questão no Brasil, né? Como a gente se desorganiza com o ambiente, com o placar inverso. Né? A gente vê, o time toma 1-0, ele já muda completamente a postura, ele já quer ir de qualquer jeito. Ele toma 2-0, ele muda. Sabe o que veio a cabeça agora? O 7-1. Me veio a cabeça agora claramente o 7-1. Sim, eu digo assim, a gente é movido dentro de campo ainda muito mais pela, por exemplo, a atmosfera dentro do campo. Se eu tenho uma função para fazer, o Barreto está com a bola. Não é para eu dar o bote no Barreto, é para eu segurar aqui, negociar o espaço com ele. Mas se a torcida está aqui do meu lado gritando, vai em cima dele, aí o ambiente me move para que eu tenha uma ação que não é ação tática. Não é ação técnica. Você pode ter um plano de emergência, né? Exatamente. É aquele momento da partida em que você vai aceitar correr risco, mas ainda é um plano. É um plano. Agora, eu não posso, devido às circunstâncias da partida, eu me desorganizar porque eu preciso vencer, sendo que eu não treinei nada daquilo. Então, assim, às vezes a gente dá um passinho para trás na questão tática, porque ainda existe resistência de futebol raiz, né, daquela época. Aí a gente vem com aquela história, o Brasil é o país pentacampeão do mundo, o Brasil é uma fábrica de talentos, e a gente acha que a gente vai ganhar a Copa do Mundo assim, e não é. Muito bem, a gente está sempre precisando tomar decisões, Luiz. Por exemplo, o editor fala com você pelo ponto, o apresentador do programa. Olha, está na hora de se despedir do Luiz e do Roger. Aí vem o Roger e puxa uma discussão com o Pedrinho. Aí você tem que decidir. Deixo a treta ou segura? Nesse momento, decidi pela treta, Luiz. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o Hernan Crespo, que já está falando. Mas diga lá. Eu queria falar o seguinte, que eu fiquei muito preocupado com o meu amigo Roger. Por quê, cara? Deixa a gente ficar na treta, tu vai buscar outro assunto. Não, eu tô tenso. Não, é a treta. Ah, é? É, porque é o seguinte... O Roger, não, porque eu tô brigando. Olha o bíceps do Pedrinho, amigo. Mas vai dar ruim pro Roger. Não, mas o bracinho dele é curtinho, não tem envergadura, não. É só manter a distância segura, né? Ô, Luiz, mas se ele correr, eu não pego ele, porque ele tá correndo 15 quilômetros. Isso, cada um o com as Pedrinho suas foi armas. perfeito na colocação dele aí nessa última questão, né, de desorganização. Mas eu acho que muitas vezes você tem que arriscar, sim, num jogo... por exemplo, vamos voltar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. No jogo final do São Paulo contra o Flamengo, né? O Flamengo perdia o jogo por 2-1 naquele momento. Precisava vencer a partida para não depender do resultado do Corinthians com o Inter. E o Rogério Ceni optou por manter o seu esquema tático, botou o João Gomes no lugar do Diego para ter uma proteção maior. A outra substituição não vou lembrar, mas ele não fez coisas diferentes para buscar... Ele botou o Mateuzinho na lateral direita. No lugar do Isla, isso. Não fez coisas diferentes para não mexer taticamente na equipe, para tentar, de alguma forma, mudar o que estava acontecendo dentro do campo e que, na minha opinião, aquelas modificações não alterariam nada, coisa que realmente aconteceu. Não alterou nada e ficou dependendo daquele desespero do Inter em cima do Corinthians, confiando muito mais na equipe do Corinthians do que no Flamengo para fazer alguma coisa diferente. Mas o Pedrinho tem razão, a gente se desorganiza muitas vezes. Num clássico é difícil, você está tomando por 2-0, faltando 15 minutos, realmente... aqui no Brasil, o torcedor pede esse ímpeto de ir para frente de qualquer maneira, você corre esse risco de tomar o terceiro, o quarto gol, mas você também mostra para o seu torcedor que você quer, de alguma forma, buscar algum resultado. Eu só acho que
são recortes que a gente faz durante a partida para analisar taticamente o que está acontecendo. Mas hoje o segundo tempo foi todo do São Paulo. O São Paulo fez uma leitura mais inteligente, fez as modificações que deram certo. 4-0, eu acho que mostra a superioridade do São Paulo no jogo. E eu acho que o Santos vai ter muito trabalho nessa temporada. Uma situação que me chama a atenção, pelo menos nesse início do trabalho, é que o Pablo está ganhando espaço. O São Paulo fala no Borré, mas parece que o Crespo está gostando muito do trabalho do Pablo e... E vai ser uma briga difícil pelo Borré, né? O River quer, o Palmeiras assim. quer. Não, e nessa situação, financeiramente, o Borré é caro. Financeiramente, eu acho que está brigando com dois times que hoje não estou falando... Tem mais estrutura uma crise financeira grave do que o São Paulo. Então, eu acho que a solução foi a maior contratação da história do São Paulo. Talvez a solução esteja dentro do próprio Morumbi. Luiz Carlos Júnior, aqui no Troca de Passe não tem desorganização tática. O professor mandou eu me despedir de você e do Roger Flores e chamar o Hernan Crespo, então é isso que a gente vai fazer. Valeu, Luiz. Valeu, Roger. Valeu, galera. Um abraço. Vamos então com o treinador do São Paulo. Primero, bueno, vamos a hablar de Miranda y también de Orejuela. Esto indica que el club se está moviendo también. Entendemos que el plantel... Queremos un plantel competitivo en todas las líneas. Creo que la llegada sea de Orejuela y Miranda nos va a dar esa competencia, sobre todo en los momentos claves de este inicio de año, ¿no? Cuando empiece Copa Libertadores y Paulistao, va a haber muchos partidos de altísima exigencia, entonces este plantel necesita un recambio para mantener el mismo nivel. Y bueno, estamos completando el plantel despacio, pero bueno, primero darle la bienvenida a ellos, pero fundamentalmente hoy la noche del grupo que está hoy aquí, que concentró aquí, todo el grupo, el que estuvo en el banco, que no entró, los que entraron 5 minutos, los que entraron 10, todos han hecho un partido excepcional. El cambio táctico de Joao Rojas era... Sí, perdón. El cambio táctico fue primero porque Arboleda tenía un problema en el pie y como entendíamos que podíamos pasar a una línea de 4 defensores porque ellos nos atacaban con 3 y venía la bola lunga sobre Márquez, entonces nos alcanzaban 2 defensores contra 1 y entendíamos que Joao Rojas nos podía dar con Sara del otro lado una amplitud como para encontrar juego también por afuera. As modificações táticas que fez no jogo, né, Pedrinho? E também sobre o Miranda. Sobre o Miranda a gente pode até esperar um pouquinho para falar, porque tem também o presidente do São Paulo e ele está querendo um plantel forte, foi a expressão que ele usou, né? E aí, bom, estavam discutindo a possibilidade de brigar pelo Borré, né? Claro que o Crespo vai querer, né? Tem que saber se o São Paulo... No início da entrevista ele fala que está forte em todas as linhas, em todas as frentes. Então um elenco é importante para isso. O Miranda é um cara que tem história dentro do clube, talentosíssimo, trabalha muito com essas funções mais modernas, né? Está acostumado a receber essas informações. E até a questão do Borré, eu acho que é também para isso. Se chegar num momento em que o São Paulo estiver em frente, em algumas competições, ele vai precisar mudar o time. Vai, PC. Não, e tem um detalhe, né? Se ele, Crespo, jogar muitas vezes com a linha de 3, trazendo o Orejuela, ele ganha uma força que ele não teve pelo lado direito com o Juan Fran, por exemplo. Isso aí. Porque o Orejuela, você jogando com uma linha de 3 e ele trabalhando como um ala, ele ofensivamente é muito eficiente e, ao mesmo tempo, até pela condição física, ele tem também um forte poder de marcação, né? Pelos dois lados, né? Porque do outro lado tem o Reinaldo também. Exatamente. Então ele faz uma saída de 3 espirrando os dois laterais, eu acho que é por isso até que o Juan Fran não ficou, né? Porque ele precisa de um cara mais agudo e o Orejuela entrega isso. Então o Orejuela não participaria da linha de 3. Não, ele faria como se fosse um ponteiro. Projetados e com liberdade para porque na realidade ele dá a amplitude, que é essa largura do campo, ele dá com os laterais, né?
Alguns times dão com os extremos mesmos, com os antigos pontas, e alguns times a seleção brasileira ela faz um extremo com um lateral, né? Ela abre o Lodge. O Lodge, mas e do outro Danilo lado, fica. do outro lado, ela fecha com o Danilo na linha de 3 e do outro lado ele faz com o extremo, fez com Cebolinha. Né? Então, assim, ele abre, cada um abre de um jeito. O importante é você alargar. Quando a gente fala em amplitude, é porque você quer alargar essa linha de 4, né? Defensiva. Você quer abrir muito campo para essa linha não ficar tão fechadinha e conseguir os espaços por dentro. Muito bem, vamos rodar então o presidente do São Paulo, que também falou sobre a possibilidade da contratação do Miranda. A torcida do São Paulo pode esperar, Miranda está retornando. Falei com ele há pouco por telefone. Eu já vinha falando antes do final do ano, sempre conversamos, e o Miranda vem para reforçar o nosso elenco. Falei com ele há pouco, vem um grande valor, uma grande experiência, um grande zagueiro e um São Paulino que ganhou tudo aqui. E com a experiência dele, com a determinação, está muito bem. Na China, ele jogou 19 jogos, 90 minutos. A parte física, a dinâmica, claro. Agora passa por exame médico, aqueles documentos de praxe, mas está tudo certo. E o Miranda é do São Paulo Futebol Clube. Quanto tempo de contrato? 1 ano e 8 meses. Com algumas dinâmicas do contrato que vai agregar valor à marca do São Paulo e principalmente ao elenco do São Paulo Futebol Clube. O presidente tirou o pé do freio, né? Porque normalmente o dirigente fala, não, está quase fechado, faltam detalhes, mas o presidente está dando o Miranda como contratado. Eu só, assim, fiquei na dúvida, claro, vamos precisar observar, é um jogador que sempre cuidou da parte física, né? Mas esses 19 jogos na China, Pedrinho, a gente já viu que eles não são... não é parâmetro, né? Embora ele tenha feito os 90 minutos de todos esses jogos, mas, primeiro, é muito menos do que se faz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem até jogo demais. Né? Mas antes da China, a passagem pela Europa, se a gente já percebeu, os jogadores na Europa eles têm uma durabilidade maior, né? Não só de carreira, como em grandes clubes, né? Jogadores de nomes, eles conseguem se manter em alto nível por mais tempo. Eu acho que pela questão do jogo mesmo, o treinamento é muito específico, a alimentação que eles aprendem. Então, assim, com relação à questão física, não me preocupa. Acho que tem exemplos aí, Nenê, passou muito tempo na Europa, Daniel Alves. Eu acho que vai ajudar muito São Paulo. O Felipe Paulo... Luiz, Rafinha. E tem a dupla que ele pode fazer, não é exatamente uma dupla por setor, mas enfim, uma parceria que ele pode ter com o Daniel Alves, jogador que ele conhece, né? De muito tempo na seleção brasileira. E tem um detalhe, né, o Marcelo, que é o simbolismo, né? O Miranda é um jogador vitorioso dentro do São Paulo. É um jogador que sempre fisicamente se cuidou muito, quer dizer, então não é um jogador que está vindo terminar sua carreira no São Paulo, mas que já não entrega tanto. Óbvio que a temporada no futebol chinês, ela não serve de muito parâmetro. O Tite já contou essa história em relação, por exemplo, ao Renato Augusto, que é um jogador que ele gosta muito, mas que a competitividade do futebol chinês, ela não está próxima à competitividade na Europa e tampouco no futebol jogado no Brasil, que é muito físico. Agora, se você calcular que o Miranda, para a estreia do São Paulo, na fase de grupo da Libertadores, que é em abril, ele pode estar muito bem, é um baita de um reforço para o São Paulo, além dessa simbologia. Um jogador vitorioso, o Pedrinho pode falar disso muito melhor do que eu. Você ter um jogador vitorioso, você resgatar esse jogador para um ano que o São Paulo quer que também seja vitorioso, tem um efeito junto aos outros jogadores muito importantes. Aliado à presença do Daniel Alves, eu acho que vai ajudar muito, Marcelo. E já atualizamos a nossa tarja também. O Miranda não está muito perto do São Paulo. Ele é do São Paulo. Agora está certinho aí. Já chegou. O contrato de 1 ano e 8 meses. Todas as informações que a Fabíola trouxe aí na entrevista com o presidente. Está na hora de fazer um rápido intervalo aqui no Troca de Passes. Voltamos já.